profissional multifacetada que atua como professora, terapeuta de casais. Ela é diretora do Instituto FATEB de Carapicuíba. Sua carreira inclui mais de 10 anos na área de finanças e uma experiência como gerente de produto em nuvem, o que ampliou seu conhecimento sobre tecnologia. Sandra vai abordar o tema da insegurança que afeta muitas pessoas. Eu quero que você receba com a calorosa salva de palma. Chega pra cá, Sam Lopes! Boa tarde, pessoal. Bom que todos estão aqui. Falamos bastante aí, aprendemos muito hoje com vários conteúdos incríveis. E mais um conteúdo que eu vou estar passando para vocês, falando um pouquinho quem é a Sam Lopes. Sam Lopes é uma pessoa normal, uma pessoa simples como todos vocês, mas que também não teve uma vida fácil. Teve uma vida difícil, né, com muitos desafios e também muitos não. O não faz parte? Com certeza. Mas tem uns não que deixa a gente assim muito para baixo, não é mesmo? E a minha trajetória inteira foi assim de muitos... você não pode? Você não é capaz? Para que você vai fazer isso? Isso não é para você. E aí... eu que era aquela menina comunicativa, como na palestra anterior, me identifiquei muito com a colega, né? Mas, gente, falando um pouquinho, né? Hoje, eu estou aqui para falar sobre a insegurança. A insegurança é algo que comete praticamente 75% das pessoas no mundo todo. E hoje nós ouvimos falar muito sobre autoconhecimento, autocuidado e essa insegurança. Então, compreendendo e superando a insegurança. Então, como eu passei para vocês, né? Minha vida não foi fácil, foi difícil, com muitos desafios. Quando eu iniciei minha trajetória de trabalho, foi com 13 anos de idade, fui babá, foi meu primeiro emprego. Aprendi muito com elas, porque elas tinham um temperamento, e eu, com 13 anos de criança, uma criança cuidando de 2 crianças. Mas como isso é possível? Pois é, gente, não vou falar não, senão vou revelar minha idade. Brincadeirinha. Mas cuidei dessas crianças com 13 anos de idade. Depois fui para uma empresa de molas, aprendi, machuquei todos os meus dedos. E, enfim, fui crescendo, mas dentro de mim tinha uma aspiração, algo impressionante, algo que me impulsionava a sair. Eu não sei se vocês conhecem a história do bambu, mas o bambu, assim como todas as plantinhas, quando ela é colocada na terra, ela tem um grande desafio. Esse desafio ela vai aprofundar as suas raízes. E depois que essas raízes estiverem bem profundas, aí sim, passados, se eu não me engano, acho que mais de 5 anos, aí sim o bambu, ele sai lindo, maravilhoso e pronto para o uso. E assim foi a minha trajetória. Bom, durante esse período, quando eu passei por essa fase de aprendizado, lá nas empresas por onde eu trilhei toda a minha jornada, tive alguns desafios, muitos difíceis, mas fiz o curso de datilografia e a primeira vez que eu entrei numa empresa para trabalhar, me deram aquele negócio, gente, pensa... Era uma coisa incrível. Os mais jovens não devem saber, mas para você que conhece, sabe muito bem o que eu estou falando. E foi incrível. E ali eu comecei toda a minha trajetória, aprendi com grandes pessoas, grandes trabalhadores, que tinha dentro de mim uma curiosidade. Eu olhava para as pessoas e eu falava assim, nossa, uau, como ela sabe tanto. Nossa, que brilho no olhar. E quando as pessoas falavam sobre a carreira, o desempenho,
eu ficava fascinada. E eu olhava e falava, uau! Então, a gente vai se baseando nas trajetórias, nas jornadas, nas dificuldades, e aí a gente vai construindo a nossa história. E eu sempre fui assim. Mas, com o passar do tempo, você vai crescendo, você vai tendo dificuldades, você vai tendo desafios, e as pessoas sempre olham para você, e ela olha, às vezes, não são todas, porque nós não podemos generalizar, mas algumas pessoas olham e menosprezam aquilo que você tem para apresentar. Quantos... se eu perguntar aqui, como que vocês chegaram aqui hoje? Vocês chegaram cheio de energia ou com o coração? Ai, é a minha vez. Nossa, é agora. E o coração foi na boca, aquele medo, as borboletas no estômago. É no estômago ou é na barriga? Bom, enfim, é na região. E a gente com aquele medinho. Isso nada mais é do que a insegurança. A insegurança, ela vem e ela passa por várias pessoas. É um sentimento que muitas vezes eles vêm de situações da nossa vida, do nosso cotidiano. E quando a gente define a insegurança, a gente sabe que ela é um sentimento. E esse sentimento, ele vem e ele não pede licença para entrar. Ele vem. Acontece. Quando você percebe, você já está uma pessoa insegura. E aí você se pergunta, mas como isso aconteceu? Como eu deixei isso acontecer? Mas essa pergunta, ela só vem quando você toma consciência do quão inseguro você está. E falando disso, gente, eu entrei aqui, eu brinquei um pouquinho com vocês, mas sempre as pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, por que a sua voz é tão trêmula? Você é tão insegura? Por que você fala desse jeito? E eu acreditei naquilo. Eu acreditei de uma forma tão... Sabe, eu falei, realmente, a minha voz é muito trêmula. Realmente, a minha voz é feia. Realmente, eu não me visto bem. E eu comecei a colocar tantos defeitos em mim. E acreditei. E aquilo se tornou uma crença. Então, quando eu chegava diante de algum lugar onde tinha esse momento, onde a gente pode fazer o nosso network, eu me afastava. As pessoas estavam ali interagindo e eu me afastava. E quando eu percebi, gente, eu estava num quarto escuro, mergulhada na minha mente, sozinha. E sem coragem de chegar em alguém. E quando alguém chegava perto de mim, eu congelava. Porque eu falava para mim mesma, você não sabe falar direito. Você não é para estar neste lugar. Então, tantas coisas vieram. E aí, quando surgiu o desafio de falar sobre uma palestra, conversar com as pessoas, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, vou falar sobre insegurança. Porque é algo que realmente me afetou, algo que realmente assim me prejudicou, sabe, por muito tempo. E esses sentimentos, eles estão associados ao medo, ao estresse, sabe? Então, muitas das causas da insegurança é a falta de confiança em si mesmo. Você confia em você? Já foi falado aqui hoje. Quanto você confia em você? No que você se propôs a entregar? No que você veio aqui nessa tarde fazer? O que, de fato, está te paralisando? Então, se eu fizesse aqui várias perguntas e entrevistasse um a um, cada um ia contar uma história do seu medo, da sua insegurança. Mas o que nós precisamos entender é buscar as causas, o que isso, da onde veio, o porquê. E as causas, ela pode ter vindo lá da sua infância, de algo que você viveu, do bullying que você sofreu na escola, porque na minha época não era bullying, né? A gente sofria e sofria, mas não tinha nem nome, né? E
A gente precisa confiar em nós, na nossa capacidade. Porque, gente, uma coisa é certa. Deus, Ele deu uma sementinha para cada um de nós. Lembra do bambu? Dentro de você, nesse exato momento, na mente de cada um, eu falo vocês, mas eu me incluo nisso. Dentro da nossa mente, no momento que eu estou falando, a mente de vocês estão borbulhando com informações, avalanche de informações, a qual elas vão se conectando uma à outra, e essas conexões elas vão construindo uma história. E aí, nessa história, é que você precisa encontrar aonde foi que chegou o medo. O medo de falar em público, o medo de se posicionar, o medo de pedir um aumento de salário, talvez na empresa onde você trabalha, o medo de se posicionar diante de uma reunião. Quantos medos? O medo de se posicionar diante de um cliente potencial. Ah, mas dependendo do que eu vou falar, eu posso perder esse cliente. Aí vem o medo. E aí você pode perder mesmo o cliente, porque você precisa se posicionar, estudar o seu cliente, entender o seu cliente, para que você possa ganhá-lo. Experiências traumáticas. Todas as experiências traumáticas que nós vivenciamos, desde a nossa infância até a nossa vida adulta, ela causa os nossos medos. E, em consequência, gera a ansiedade, gerando a ansiedade, leva você à insegurança. E também ambientes hostis. Alguém aqui já entrou em um ambiente hostil ou já viveu uma situação de um ambiente hostil? Bom, eu vivi. Fui mudada para um outro departamento e quando eu cheguei nesse outro departamento, gente, pensa assim, toda vez que há uma mudança, causa um medo, causa impacto em quem está recebendo essa mudança e quando você chega, as pessoas que vão te receber também são impactadas. Então, o medo, ele é para mim e para as pessoas. Por quê? Porque entra a questão da competitividade. E aí pode gerar um ambiente hostil. Um minutinho. Seus neurônios começaram a conversar. E ele foi buscar lá na minha infância alguma história, alguma situação hostil que eu vivi e trouxe. É verdade. Você tem que sair. Você vai engolir esse sapo? Você vai mesmo permitir que essa situação ocorra de novo na sua vida? Você é melhor do que isso. Mas tinha uma situação, meu esposo estava desempregado e eu não podia, eu precisava tomar uma atitude que era, como que eu posso dizer, ecologicamente saudável para a minha família. Então, qualquer decisão difícil que eu tomasse naquele momento poderia impactar toda a minha família. E eu decidi ficar. E naquele momento, gente, eu respirei fundo. Respirei fundo e usei a minha inteligência emocional, que na época eu nem sabia o que era, verdade. Eu simplesmente respirei e falei, olha, o que você chama de derrota, eu vejo como oportunidade. É a minha resposta. E aquele momento, gente, eu mostrei quem eu era. Naquele departamento, eu consegui trazer um resultado, qualidade de tempo, onde eles demoravam 10 dias para tomar uma ação numa decisão, eu consegui reduzir para 1 dia. E ali, naquele momento, foi a minha ascensão. E aí, naquele momento, o gerente daquela empresa falou, olha, eu tenho uma proposta para você. Você vai ser muito mais vista nesta área. Você topa? Eu falei, eu topo. Quando que eu começo? E aí, eu já comecei na outra área, tive mais visibilidade. Enfim, reduzindo aqui, eu passei a ser gerente de produtos, para quem era só uma analista. Tá? Então, gente, causas da insegurança. O que as pessoas vão pensar de mim? O que me falta coragem, me falta, sabe, iniciativa, eu não sou bom. Não, você é.
Sabe por quê? Porque você é um projeto de Deus. Deus criou a cada um de nós para dar certo, não foi para dar errado. E aquele sonho, aquela sementinha que está aí dentro da cabecinha de cada um de vocês, vamos botar ela para nascer, vamos plantar, vamos regar e vamos ver o fruto dela. E é isso que a gente precisa entender. Tirar a insegurança das nossas vidas. Então, as causas são essas. Continuando aqui, os efeitos da insegurança, ansiedade, estresse crônico. As pessoas às vezes não conseguem dormir, não conseguem se alimentar corretamente. Ou seja, são vários efeitos que causam o problema da insegurança, porque vem acompanhada do estresse, da ansiedade. Gente, pensar no passado, você vai trazer muitas, às vezes, histórias legais, positivas, mas muitas das vezes você vai trazer histórias de dor. Por que sofrer com a dor, sabe, de algo que já passou? Você também pensar muito no seu futuro não é errado, nós precisamos fazer planejamento. Mas pensar no futuro, muito distante, sem um bom planejamento, vai te trazer a tal da ansiedade. Então, nós precisamos ter bastante cautela acerca dos nossos planos para que a gente tenha uma vida saudável. Então, ansiedade, estresse crônicos é um problema. Baixa autoestima e autoconfiança. Precisamos acreditar no nosso potencial, para que nós viemos aqui nessa terra, o que nós viemos fazer, qual que é o diferencial que eu tenho, qual que é o meu ponto positivo, qual que é o meu ponto negativo, trabalhar essas informações para que eu tire de vez da minha vida a insegurança. Então, eu não posso permitir que os efeitos da insegurança venham me prejudicar. Então, veja bem, baixa autoestima e baixa autoconfiança. Confie mais em você. Dificuldade em tomar decisões. Quantas pessoas têm as dificuldades de tomar decisões? Sabe? Ela prefere fugir. Ela se isola, se esconde. Não, eu vou deixar que o outro ele vai tomar uma decisão melhor do que a minha. Por quê? Insegurança, medo. Esse não é o meu momento. Chegou o momento da promoção. Não, eu vou deixar para o outro, porque eu acho que ele é melhor do que eu. Não se menospreze. A gente tem mania de olhar para a gente e se comparar com o outro. Olha só. Cada um de nós tem uma impressão digital. E é diferente. Ela é única, ela é sua. E foi Deus que te deu. Então, não se compare com o outro. O outro que vai ser bom, vai. Mas naquilo que ele sabe fazer. Mas eu também vou ser boa. Por quê? Naquilo que eu me propus a fazer. E cada um de nós é assim. Então, nós precisamos realmente avançar naquilo que nós entendemos e acreditamos. Então, procrastinação, já foi falado aqui. Gente, eu procrastinei por muito tempo na minha vida. Só que chega momentos na vida da gente que a gente tem que tomar decisão. Até o palestrante, ele falou, né, que ele coloca o reloginho lá para despertar. Por quê? No caso, foi o perfeccionismo que está também atrelado. Por quê? Se eu sou muito perfeccionista, aí eu fico lá. Não está bom, não está bom, não está bom, não está bom. Quando eu vou ver, eu não fiz nada, procrastinei. Percebe que isso é complicado? Faz sentido para vocês? Então, tomar cuidado. A dependência emocional. A dependência emocional é aquela que a gente fica esperando sempre alguém. E principalmente, o pior da dependência emocional é a questão da validação. Eu aguardar alguém chegar em mim e falar assim, vai lá, é isso mesmo, vai, você consegue. Você não precisa disso. Você sabe o que você sabe fazer. A gente sabe o que precisa ser feito, mas às vezes queremos que alguém vai lá e passe a mão na cabeça. Você é bom demais. Não, acredite em você, gente.
Eu precisei entender isso. Eu precisei olhar para dentro de mim e lá naquele quarto escuro, pegar na mão da Sandrinha lá, falar: Sandrinha, sai daí desse quarto escuro, porque não é para você. Então, a gente não tem que ter essa dependência emocional de outras pessoas. Dependamos de nós e do Todo-Poderoso. Porque, gente, Deus, ele é único. E nós precisamos estar conectados à fonte. Se nós não tivermos conectado à fonte, sabe o que vai acontecer? Você vai perder energia. Pega o seu celular aí, vai viajar, esquece a bateria dele em casa e veja o que acontece. Você vai ficar maluco. Seu celular pode custar R$10.000. Se ele não tiver energia para funcionar, não vai ter valor nenhum. Porque para você precisa ver o que está nele naquele momento. E assim somos nós. Precisamos estar conectados à fonte. Bom, superando a insegurança, autoconhecimento. Então você precisa se conhecer, precisamos nos conhecer. Autoaceitação. Eu preciso aceitar quem eu sou, da forma que eu sou. Se eu sou gordinha, se eu sou magrinha, se eu sou amarelinha, se eu sou azulzinha, não importa. É você. Você é um ser único. Você é um ser precioso. Então, aceite como você é. Porque com certeza vai ser natural. As coisas vão acontecer naturalmente. Autocuidado. O que é o autocuidado? É você não se aplicar demais no seu trabalho e esquecer da sua qualidade de vida, esquecer da sua família. Porque muitas vezes nós mergulhamos no nosso trabalho e esquecemos das outras coisas. E sabe o que acontece? O coração está ali, o seu corpo está clamando. Aí começa o suor, dor de cabeça, insônia, e você não sabe por quê. E no outro dia você não consegue entender as coisas de uma forma mais racionalizada e chegar a uma tomada de decisão mais assertiva, porque você está cansado. E isso faz parte também, queridos, do autocuidado, para superar também a insegurança. Porque se eu não tenho uma noite boa, eu não durmo bem, com certeza, numa apresentação de reunião, pode ser que eu não vá tão bem, pode ser que eu seja assertiva, mas eu poderia ter sido melhor. Então, autocuidado também é importante. O apoio social. Apoio social. Se você, ou cada um de nós, temos dificuldade em abolir das nossas vidas a insegurança ou a ansiedade, seja qual for o problema, busque apoio, busque numa rede de apoio. Ai, mas a minha família, eles não me entendem, eles não estão na minha... Vai com os amigos. Ah, mas os meus amigos não têm tempo para mim. Busca na terapia. Vai lá conversar com o terapeuta. Ah, mas olha, minha carreira é muito confusa, ninguém me entende. Busca um coach. Busca um mentor. Porque quando a gente vai por essa linha, a gente se encontra. Aí eu me conheço. Eu consigo entender o que está acontecendo comigo. E quando eu consigo entender o que está acontecendo comigo, eu consigo criar pontes para o meu futuro. Eu consigo criar pontes para tirar de mim de vez aquelas emoções que acabam sendo prejudiciais para o meu crescimento. E a terapia, como eu passei para vocês. Olha assim, fiz questão de trazer esse retrato, porque é a sua autoimagem. Como você se vê? Né? Então, é algo que eu estava até brincando com os meninos ali na sala, e engraçado, né? Porque antes de entrar aqui, eu comecei a pular, fazer careta. Por quê? Porque quando você pula, você se exercita, você traz para vocês substâncias que vão deixar você mais alegre, mais feliz. E aí você consegue ter um resultado assim legal também. Bom, concluindo aqui a minha fala, o processo de superação da insegurança depende de cada um de nós. Depende do meu agir, como eu quero agir e como eu quero mudar a minha vida. Então, buscando aí a ajuda. Importância de cuidar da saúde mental, principalmente, gente, porque tudo está aqui. As ideias estão aqui, as coisas ruins também vêm aqui. E olha só, o pensamento, ele não pede licença para entrar, ele acontece.
Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, valorizando também as pequenas coisas. Porque se você valorizar as pequenas coisas, não importa o obstáculo ou o vale que está entre uma montanha e outra, você vai conseguir pular com maestria e com muito sucesso. Bom, eu sou a Sam Lopes, hoje eu tenho uma comunidade, já desenvolvi também um e-book. Estou trilhando aí no caminho de cursos, né, fazendo cursos, gravando alguns cursos, são projetos sementes. Estou trabalhando também na linha de inteligência emocional e tenho um podcast focado para a família, porque hoje eu cuido de casais. Sou também diretora piloto ainda da FATEB aqui do Polo de Carapicuíba. Esse polo ele cuida mais da parte de psicanálise e terapias. E aí vocês têm aí o meu contato e eu agradeço a todos vocês por me ouvirem. Muito obrigado, sucesso para todos vocês. Muito bom. Insegurança. Quantas pessoas aqui? Fazer uma pergunta.